Seja muito bem-vindo a mais um programa Conexão Inovativa, produzida pelo Instituto Regeneração Global em parceria com a BML Broadcast Media Lab. Este é o momento de conhecer e conversar com os responsáveis por soluções já disponíveis para a nossa sociedade. Hoje vamos falar sobre o programa ASIS, uma solução em transporte, uma iniciativa que realiza apoio aéreo filantrópico para tratamento médico longe de casa. Ao acessar o nosso portal regeneraçãoglobal.com, basta clicar no menu Encontrar Soluções ou abaixar um pouco a tela e digitar ASIS que encontrará a solução. Também está abaixo aqui na tela o link para você acessar diretamente essa solução. Para muitas pessoas, acessar tratamento especializado de qualidade é um verdadeiro desafio. Além da agenda do médico, muitas vezes a distância entre o hospital e a sua residência inviabiliza a continuidade do tratamento. Especialmente para doenças mais complexas, existem hospitais e médicos que oferecem tratamento de maior sucesso, e acessá-los pode representar a cura para muitas pessoas. Mas como superar a distância e todos os custos envolvidos do transporte para quem não tem condições financeiras? Para conhecer uma solução para esse desafio, vamos conversar com João Madruga, coordenador do programa ASIS, uma solução que leva apoio aéreo gratuito para tratamento médico longe de casa. Até lá! Olá, então começamos hoje mais um Conexão Inovativa, falar sobre essa solução em transporte, uma iniciativa para levar apoio gratuito, para quem precisa de atendimento médico longe de casa por meio de transporte aéreo. Então vamos dar as boas-vindas a João Madruga, coordenador desse programa. Tudo bom, João? Tudo bom? Está, Fabiano. Alegria ter você aqui hoje. Opa. Bacana. João, então como a gente viu, como que você vê essa situação? Realmente as pessoas acabam deixando de realizar tratamentos médicos por conta do deslocamento, muitas vezes? Isso mesmo, Fabiano. Acontece que as pessoas, elas geralmente já estão em tratamento médico e elas precisam, às vezes, buscar especialistas longe das suas residências. E, às vezes, é um problema social enorme, porque, às vezes, parte da família vai, parte fica na sua cidade. Uhum. Às vezes, tem sessões que elas precisam fazer e um dia que precisa fazer aquela sessão e ela tem que se deslocar 8, 10, 12 horas, já debilitada, com às vezes um câncer, por exemplo, né? Uhum. E ela vai lá, faz uma sessão de quimioterapia um dia inteiro e volta depois mais 12 horas de ônibus e tal. Uhum. Né? Então isso realmente é um problema social. Às vezes a família toda se muda para uma cidade por conta disso. Olha só. Né? E emprego, enfim, né, ficam em casa de acolhimento, geralmente, né, e o tratamento acaba não podendo ser continuado por conta do transporte, da manutenção, do tempo que as pessoas têm que ficar naquela cidade. Né? E tem algumas doenças que a pessoa até no tratamento, ela, digamos, se debilita, né? Então acaba sendo mais um desafio ela enfrentar uma longa jornada de transporte, né? Qual que geralmente são as doenças assim mais buscadas ou que vocês mais realizam esse trabalho? Como os nossos aviões eles não são adaptados para transporte aeromédico, a gente não faz aeromédico, né? E então os nossos aviões eles transportam passageiros. Perfeito. Então eles não podem ser, até a gente fala assim, né? Eles são pacientes para o médico. Para nós eles são passageiros. Perfeito. Né? Porque a gente tem que ter a alta médica para esses pacientes poderem ser deslocados por via aérea. E para poder acontecer isso aí, ele tem que estar em uma condição como se pudesse entrar num ônibus, entrar num avião de linha aérea e tal. E geralmente os pacientes de câncer acabam sendo os mais apropriados, né? Os que entram mais nessa característica. Né? Mas não é apenas restrito a esses pacientes. Mas Sim. A gente trata mais, o trato maior é com esses pacientes de câncer. Sim, que acaba justamente o tratamento às vezes debilitando e acaba sendo para a pessoa mais um sofrimento pegar o transporte para retornar para casa, enfim, né? Eu até estou para fazer uma viagem mesmo eu para Barretos, por exemplo, que é aqui em São Paulo, no caso de São Paulo, é um centro de referência da América Latina, enfim. E, poxa, se a gente vai para
uma cidade do interior, sei lá, uma Araraquara, uma outra cidade, a gente já vai de carro bem, sadio, a gente já chega meio moído na viagem, né? Então imagina essas pessoas que fazem às vezes em um dia, às vezes saem de madrugada, algumas prefeituras inclusive disponibilizam o transporte, mas tem que ser do jeito que a prefeitura quer. Certo. Né? Então sai de madrugada, numa hora muito ruim para chegar no mesmo dia lá, porque a consulta é 8 da manhã, então sai de madrugada, chega lá, fica até uma parte da manhã, uma parte da tarde, no final da tarde volta de novo, a pessoa acaba tendo um outro suplício além da doença. Então, o nosso apoio aéreo é nesse sentido, de dar esse alento para a pessoa. Perfeito. Então, algo que demoraria 8, 10 horas de viagem, a gente faz em 2 horas de voo. E até fazer também uma questão psicológica da pessoa se sentir acolhida, se sentir até importante, né? Porque a ideia que se tem é que o transporte aéreo é caro, é difícil, não deixa de ser. Então, quando você faz isso, mais do que levar a pessoa, você está dando um acolhimento para ela, né? Uma crença nela na cura, digamos assim, né? Você percebe isso também nas pessoas? Claro. A gente... é difícil eu dizer, porque eu sou piloto, né? Então, assim, a gente quando é criança olha para o ar, assim, às vezes tem um show aéreo, a gente, eu quero ser piloto quando crescer, eu gosto do avião, a aviação, né? O ar mexe muito com o ser humano, né? Então, quase todas as pessoas que a gente transporta nunca voaram de avião. Olha que bacana. E querendo ou não, esse tipo de transporte, ele acaba sendo uma solução de transporte, mas uma solução de saúde também, né? Porque nós somos assessorados por especialista em medicina aeroespacial. Hoje a nossa especialista, nem precisava ser tanto assim, ela é pós-doutora em medicina aeroespacial. Olha só. Pela NASA também, está lá em Londres, e ela presta essa assessoria para a gente de lá, né? Via WhatsApp. Bacana. A gente manda a alta do médico dessa pessoa, que é elegível para fazer o transporte. Né? Tem uma triagem antes feita por assistentes sociais, coordenadores, no caso do Hospital de Barretos, coordenadores do Hospital de Barretos, e a gente manda para ela esse laudo. E o médico também tem um termo específico que ele tem que dizer que ela está apta a ser transportada, ela está fisiologicamente apta, ele tem alta, tudo. Perfeito. E o nosso médico, de posse desse laudo, ele que dá a autorização final. Quem dá a autorização final do voo é um médico. Olha, então é uma bacana. solução de saúde também. Né? Sim. Então, e esse outro aspecto que tu mencionaste, né? Que a gente não sabe, não tem como mensurar, né, o grau de satisfação e de cuidado que essa pessoa sente ao ser tratada de forma digna. A gente faz até um lanchinho de bordo. Olha, tudo. Que bacana. A gente faz assim algo muito personalizado. Que legal. E como que nasceu assim, não a ideia do Projeto Asis, mas é que a gente vai falar no segundo bloco. Como que nasceu essa iniciativa assim do transporte aéreo, essas coisas de apoiar as pessoas filantrópicas? Tem um movimento global para isso, né? Tem. Os Estados Unidos são outro país continental, também tem isso aí. A Austrália também tem esse tipo de solução. O próprio Brasil, a Força Aérea tem o Correio Aéreo Nacional, que transporta, né, as pessoas, às vezes de forma humanitária também, né? Então, sem cobrar por isso, né, naturalmente. Né? Tem outra solução também no Brasil, só que é uma solução missionária, né? Asas de Socorro, que também até hoje atua no Brasil. Só que eles acabam, é uma atividade missionária, mas eles acabam, às vezes, ajudando na Amazônia lá as pessoas a serem transportadas de um local para outro. E, curiosamente, o avião que a gente utiliza hoje foi um avião dessa entidade missionária. Olha, que mas não bacana. tem nada a ver, assim, não foi nada combinado. Depois é que a gente viu que esse avião foi utilizado. Então, essa solução, ela já é utilizada em outros meios, né, em outros países, né, em outros meios também. Bacana. João, muito bom. Esse primeiro bloco a gente conversou um pouquinho sobre o contexto que está inserido, né, o programa Asis. E no segundo bloco, então, a gente vai falar sobre exatamente como funciona o programa Asis, como que ele atua. Então, convido você para ficar aí conosco, acompanhe agora o intervalo, um pouquinho mais sobre o programa Asis e no segundo bloco nós voltamos falando especificamente sobre o programa Asis, como ele funciona, como você pode entrar em contato e tudo mais. Até lá! O desequilíbrio da sociedade em que vivemos é evidente. Existe muito debate e notícias focadas nos inúmeros problemas que criamos.
Mas por que não dedicamos toda essa energia para as soluções que podem nos levar a uma nova forma de viver? Conheça o Instituto Regeneração Global. Queremos criar de forma colaborativa a primeira biblioteca global de soluções para organizar todas as iniciativas que já existem para a melhoria das nossas vidas. Todas as soluções são divididas nas 8 áreas essenciais da humanidade e com rápido acesso aos inventores e responsáveis. O mundo precisa de regeneradores. Apoie as soluções e faça parte deste movimento. Acesse o portal e saiba mais. Bom, é isso. Agora nesse segundo bloco nós vamos falar sobre como funciona o programa ASES. E para a gente começar, João, conta um pouquinho assim, como que realmente, qual público é direcionado, como que funciona essa solução? Essa solução ela é direcionada ao pessoal em necessidade de ser transportada para tratamento médico longe de casa, né? A triagem não é feita por nós, do ASES, pilotos e proprietários de aeronave, médicos, mas é feita pelos assistentes sociais e coordenadores de institutos de centros de saúde. Né? Então, por exemplo, aqui na região do Vale do Paraíba, tem um coordenador do Hospital de Barretos, que ele faz essa triagem e passa os agendamentos. Olha, João, tem esse passageiro aqui para tal data. Né? Como é que está, né, a possibilidade de transportar esse passageiro? E ele mostra lá, manda o print, inclusive, do agendamento, tudo. E a partir disso, a gente começa a ver qual piloto proprietário está disponível para fazer esse voo. Qual é a disponibilidade dele para fazer esse voo, inclusive de pernoitar na localidade. Perfeito. Né? Então, assim, a triagem é feita não por nós, né? Certo. Mas a gente precisa ligar essas pontas. O ASES, ele liga a ponta pilotos, proprietários de aeronave e centros de saúde, né, de referência. E geralmente vocês transportam uma pessoa, digamos, uma vez, ou vocês sempre transportam ela ao longo do tratamento? Como que funciona assim? Vocês atendem o máximo de pessoas diferentes possíveis, nem que seja uma vez só, ou vocês buscam atender, digamos, menos, mas levar aquela pessoa sempre? Como que geralmente vocês atuam? A gente procura, como tu falaste, atender a pessoas diferenciadas. Perfeito. Né? Se a gente eventualmente puder levar mensalmente uma pessoa que precisa ir todo mês lá, ok, mas acontece sim, como a gente está utilizando hoje uma ferramenta de aquelas vaquinhas eletrônicas, né? No nosso caso é o Apoia-se, ASES Brasil. Então a gente tem um teto ali de gasto, né? Então, por exemplo, a gente não está fretando o voo, a gente está pagando, por assim dizer, reembolsando parte do combustível que os proprietários estão utilizando. O que, aliás, não é nenhuma demanda direta deles. É uma necessidade nossa de tornar isso sustentável. Perfeito. Porque senão, muitos proprietários falam, não, deixa, a gente vai lá, a gente leva, está com a gente e tal. Não, eu não estou preocupado com esse voo, estou preocupado com os próximos. Perfeito. Né? Senão, se a gente começa a só utilizar apenas, porque combustível no Brasil é muito caro, né? E é o maior gargalo da aviação. Né? Então, para a gente poder atender pacientes ou passageiros, né, diferenciados, né, a gente tem que
tem que ter um mínimo de reembolso, um mínimo de ajuda para esses pilotos e proprietários. Né? Mas mesmo assim, é interessante que eu falei essa semana ainda com uma passageira, né, com um representante de uma passageira, a filha, e ela, poxa, João, a gente gasta para Barretos em média R$1.000, né, ida e volta e tal, às vezes hospedagem. Isso é o que a gente, para falar em números, é o que a gente consegue reembolsar um avião. Olha só. Pra o que ele faria em 16, 20 horas e de volta, a gente consegue fazer em 4 horas, Olha, 3 horas bacana. e meia, 4 horas. E praticamente pelo né? mesmo valor. Sim, que porque os proprietários têm um gasto maior. Exato. Né? E isso, vocês então viabilizam isso de uma maneira filantrópica, as pessoas apoiam e doam como se fosse aquela vaquinha virtual, Isso. Legal. Sim, é exatamente feito assim hoje. Bacana. A gente tem financiamento privado somente hoje. Perfeito. E as aeronaves que vocês usam? Você falou que você é piloto, como que é composto hoje a equipe? Você tem outros pilotos? A aeronave geralmente comporta quantas pessoas? As aeronaves são geralmente aeronaves pequenas, de pequeno porte, né? O Brasil ele detém a segunda maior frota de aviões da aviação geral do mundo. Olha que Quando fala aviação geral, às vezes por leigo, assim, aqueles aviões pequenos, Perfeito. que a gente chamava às vezes de papatango, ou aqueles, né, avião pequeno, mas são aviões extremamente confortáveis e são aviões que são de 3, 4, 6 passageiros, mas também tem a aviação executiva, que a gente pode utilizar em aproveitamento né, nos voos. Então, por exemplo, o executivo está indo para São Paulo, de Belo Horizonte para São Paulo. E às vezes a aeronave volta para Belo Horizonte vazia. Certo. Então a gente procura também fazer a alocação desses espaços ociosos. Perfeito. Né, sabendo que alguém está precisando ir. Não necessariamente só paciente, viu? Às vezes um médico. Né, também um médico especialista que precisa ir para tal local e está ali aquele avião indo, como a gente chama na aviação, batendo lata. Perfeito. Sem ninguém a bordo, Sim. só piloto, copiloto. Verdade. Né? Então acaba sendo, em termos de transporte, algo sustentável também. Né? E a gente fala muito de propósito, né, João? Como que iniciou isso? Qual foi o propósito assim que fez você realmente virar essa chave, digamos, né, e falar, pô, eu tenho que ajudar a fazer isso? Como que foi que começou isso? Olha, é curioso, tá? Assim, eu estava vendo outro dia um documentário do pessoal das startups lá no oeste dos Estados Unidos, né? Às vezes o pessoal começa ali num barzinho, num bate-papo, garagem, né? numa garagem, e foi mais ou menos assim. Foi na faculdade, em Ciências Aeronáuticas, eu fazia faculdade lá no Rio Grande do Sul, e no bate-papo ali um colega comentou, pô, tem um pai de uma amiga que tem um avião, ele queria ajudar e tal, não sei o quê, como é que ele poderia fazer? E eu sou militar de carreira, né? Estou me aposentando em breve aí, né? Eu entrei bem novo na Força Aérea. E eu trabalhei na área do DAC, Departamento de Aviação Civil. Hoje tem a ANAC, né? Agência Nacional de Aviação Civil. E eles, sabendo que eu conhecia um pouquinho de regulamentação, pô, Madruga, como é que é esse negócio? Como é que seria para transportar? Porque a gente tem muito cuidado com o tal do táxi aéreo clandestino. Né? Sim. Aconteceu um acidente, né, há pouco tempo atrás até, que tem uma suspeita que possa ter havido isso não está nada comprovado ainda, né, mas enfim. E tem também o transporte aeromédico. Então, assim, isso é um serviço aéreo especializado. Os nossos aviões eles não são preparados para isso. Então, os pacientes que a gente transporta, a gente fala, né, como já falei aqui, eles são passageiros para nós. A gente tem que caracterizar isso. Sim, não tem estrutura de atendimento médico no no avião. Então a gente teve que adequar isso aí. Aí a gente foi, na época, visitamos lá o Instituto Câncer Infantil, em Porto Alegre, no Hospital de Clínicas. Eu e a minha, então, orientadora na área de medicina aeroespacial, que ela dava aula para a gente na faculdade. E visitamos lá, conhecemos a realidade deles e vimos até a realidade de casa de acolhimento também, o que a gente falou, né, aqui no início, né, essa problemática das pessoas social e tal, a dificuldade do transporte, né? Então, a gente tinha um cuidado também de não fazer uma ambulancioterapia, levar as pessoas sem estarem agendadas. Então, quem vai fazer essa triagem? Aí a gente chegou nas soluções dos assistentes sociais, dos institutos tinham que fazer essa... Bacana. E foi se construindo. Aí a gente, poxa, viu, na época, eu pedi para o médico do Instituto Câncer, falar, olha só, ver quais são os passageiros que teriam condições de ir para o interior e estão longe aqui de Porto Alegre. E assim ele fez. E a gente começou a fazer os voos com a ajuda da Federação de Aeroclubes também lá e tal.
Que bacana, João. E como as pessoas que estão nos ouvindo de repente, né, que tem algum familiar ou até ela mesma está precisando de alguma situação dessa, como que elas podem entrar em contato, como que elas podem de repente se candidatar para isso? Tá. A gente tem o site, né, ele é o nosso maior, a nossa maior ferramenta hoje para isso. Né? Então é o www.asisbrasil.com.br. A pessoa rola só um pouquinho ali, vai ali, preciso de apoio aéreo. Perfeito. Né? Então se não, mas eu não tenho, mas eu conheço alguém que precisa. Tu pode clicar ali, vai abrir um formulário, um Google Forms, e a pessoa vai ali, preenche todos os dados, vai chegar no nosso conhecimento. Perfeito. E a gente vai entrar em contato, né? E assim a pessoa pode vir a ter esse apoio aéreo. A gente vai avaliar caso a caso. Né? Perfeito. Vai colocar também na tela o e-mail, o telefone, os contatos que podem entrar em contato com você ou com o coordenador dos programas. Sim. Legal. E, João, a gente está chegando ao fim, daria para a gente ficar falando aqui, né? Muito tempo, esse trabalho muito bonito que vocês fazem, realmente parabenizar você pela iniciativa e todos que estão aí, seus pares, né? Que faz isso tornar realidade, que isso possa ampliar cada vez mais. Pelo site as pessoas podem ajudar também, né? Contribuir com esse financiamento colaborativo, né? Sim, a gente tem lá também no site a parte de transparência, que a gente demonstra todos os gastos que a gente está fazendo, como que esse custo, né, para fazer o apoio aéreo e desse custo, o que a gente reembolsa para o piloto. As pessoas também, a gente tem ali as pessoas que ajudam, os apoiadores, tem pessoas anônimas, tem pessoas do Brasil, da China, de Dubai, tem gente que está ajudando de vários, porque os aviadores estão espalhados, né, pelo mundo. Verdade. Aí, amigos muito nossos. Legal. E também a pessoa pode ligar para o telefone, eu mesmo, inclusive que atendo hoje, não tem ainda uma demanda, aliás a demanda está reprimida, né? Sim. Então as pessoas não sabem que às vezes existe o Regeneração Global. Achei muito legal que essa solução, essa biblioteca de soluções virtuais possa ter trazido a gente aqui para essa entrevista também, porque isso aí é importantíssimo. A comunicação, aviadores não sabem às vezes que elas existem, e os hospitais também não sabem, os pacientes muito menos. Então a gente quer fazer esse link entre esses atores, né, para poder dar esse apoio. Muito bacana. João, quero agradecer muito a sua presença aqui. Tá bom. Muito legal. Obrigado. Pois que seja muito sucesso essa solução. E é isso, gente. Acompanhe o portal regeneraçãoglobal.com e também todas as nossas ações, Facebook, YouTube, Instagram, e fortaleça as soluções na nossa sociedade. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que possa gostar, acompanhe mais programas aí do Conexão Inovativa e até a próxima. Valeu, gente! Valeu!